esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá e levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Meus irmãos, irmãs, partilhemos a palavra de Deus da liturgia de hoje. Primeiramente, a leitura do livro do Eclesiástico, que exalta as proezas de fé do rei Davi. O livro do Eclesiástico tece elogios aos personagens da história da salvação anteriores ao escrito do Eclesiástico, entre eles o rei Davi, suas proezas de fé. No entanto, sabemos, e foi leitura da missa desses dias, Davi também teve seu pecado diante de Deus. O adultério, depois a morte de Urias, o esposo de Betsabé. Mas o texto do Eclesiástico diz: o Senhor lhe perdoou seus pecados e exaltou para sempre o seu poder. Concedeu-lhe aliança real e um trono glorioso em Israel. Todos nós somos pecadores. 1 João
quem diz não ter pecado é mentiroso. Somos pecadores, mas tal como Deus perdoou tantos, inclusive de pecados graves, a sua misericórdia se manifesta em nossas vidas. Daí a importância do sacramento da reconciliação, da penitência, em que recebemos a absolvição sacramental e saímos libertos de nossas faltas. Um privilégio que temos, cumprindo aquela palavra do Senhor aos seus apóstolos: a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Também a igreja, tal como o Antigo Testamento, a igreja apregoa as virtudes dos santos. O Concílio Vaticano II nos convida a apegarmos aos santos. E a igreja quer que apeguemos-nos a eles, não só como intercessores, mas também como exemplos de virtude. Paulo diz, numa de suas cartas: sede meus imitadores, pois eu sou de Cristo. Cada santo, cada santa na história da igreja pode aplicar a si essas palavras do apóstolo Paulo. Hoje celebramos São Paulo Mique e seus companheiros. Lá no século XVI, tendo o evangelho entrado no Japão, não depois de muito tempo disso, insurge a perseguição contra os cristãos. E esse sacerdote japonês, São Paulo Mique, também missionários espanhóis, vários também japoneses, inclusive meninos de 13, de 12 anos, foram crucificados, mas não abriram mão da sua fé. Como o exemplo dos mártires nos inspira, São João Paulo II, na sua carta sobre a igreja no novo milênio, diz que devemos sermos iluminados, conduzidos por esta nuvem de testemunhas. Temos no Santo Evangelho João Batista, que também derramou sangue na sua missão de precursor do Senhor. Sempre me chamou a atenção nesse Evangelho que João Batista não era um homem incrédulo, por incrível que pareça. Diz que ele protegia João Batista, quer dizer, reconhecia nele a autenticidade do seu profetismo, a ponto de achar que Jesus era como que João Batista que tinha voltado à vida. Curioso, meus irmãos, até que ponto chega a dureza de coração, mesmo a pessoa tendo sua fé. E se fizermos um levantamento de pessoas que praticaram, ou que no momento presente praticam o mal, há um nível de fé, mas que não repercute na vida. João Batista reconhecia, mas se deixa levar pela popularidade, pela tentação do poder, trai a sua consciência. Aqui vale a pena a gente perguntar: mesmo quando não for do ponto de vista humano conveniente, você assumir sua fé e assumir a moral cristã, a moral católica, você se mantém
ou abre mão, devido a conveniências. Estamos num mundo, meus irmãos e irmãs, que cada vez mais as águas estão se separando. Já não temos mais uma conjunção entre fé, entre evangelho e cultura. Um tempo atrás, num congresso de novas comunidades, veio um palestrante de novas comunidades dos Estados Unidos e ele disse na sua palestra: nos Estados Unidos nós temos chamado certas circunstâncias que acontecem na vida dos cristãos de martírio branco. Ou seja, não chega a ser uma perseguição violenta, mas a pessoa às vezes perde o emprego, porque é condicionada no emprego a fazer algo contra a sua consciência. E muitos, pela graça de Deus, não abrem mão. E às vezes até pagam preço. Ele disse: estamos chamando isso de martírio branco. É preciso perguntar: teríamos a coragem dos mártires de não abrir mão da nossa fé? Diante de uma encruzilhada tão grave, negar a fé ou manter-se fiel a Deus? E na medida que se a nossa resposta for positiva, apegando à graça de Deus, não abriria mão da minha fé. Isso deve ser então colocado em prática no dia a dia de nossas vidas, ou seja, nas questões menores, mas que igualmente exige uma autenticidade de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.